Bom, gente, boa noite. Para quem está aí não me conhece, meu nome é Monique, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia infantil. Atuo na cidade de Limeira, na atuação na área clínica e também em parte de orientação educacional, orientação de pais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e emocional, tão importante, e que a gente está aí, essa campanha de Janeiro Branco, para isso, para falar um pouquinho sobre saúde, sobre a importância da saúde mental e emocional na vida das pessoas, né? Eu estou aqui com a minha colega Karina e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Karina Nuevo, psicóloga e arteterapeuta. Atuo na cidade de Americana e, como a Monique disse, além de colegas de profissão, a gente tem uma empatia, tem essa sintonia uma com a outra e a gente vai fazer esse bate-papo para vocês sobre os mitos em torno dos transtornos mentais. Mo, agora eu sou sua ouvinte. A Monique vai iniciar, então, falando sobre os mitos dos transtornos na infância. Então, só mais um pouquinho sobre a campanha, né? Para quem não ouviu falar, a campanha Janeiro Branco é uma campanha que os psicólogos de todo o Brasil estão participando para divulgar e cada vez mais levar conhecimento e informação para as pessoas fora do consultório. É uma campanha que já tem 2 a 3 anos que está ocorrendo e todo mundo foi colocado aí para ter uma proposta de divulgação de algum tipo de conhecimento ou informação sobre saúde emocional, e a gente decidiu então fazer esse hangout falando sobre mitos e verdades da questão do transtorno, né, das dificuldades emocionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da infância e depois a Karina vai falar para vocês da questão dos mitos da idade dos adultos, certo? Bom, vou começar falando sobre crianças não têm problemas. Então, a gente muitas vezes pensa assim, a criança não tem problema, tá tudo bem, nada com que se preocupar. Engano. Criança tem problema sim. É claro que eles são bem diferentes dos nossos, e por isso a gente acredita que não são relevantes. Mas eles são relevantes sim. Porque muitas vezes os problemas que as crianças têm vão ensiná-las ou não como se desenvolver no futuro. Então, se uma criança tem um problema com uma coleguinha da turma, que ela não está conseguindo se enturmar, ou a coleguinha está tratando mal, e ela vai agindo de uma certa maneira, e a gente fala, mas não é nada, é coisa de criança. Não, pode sim ser algo. Se essa criança consegue agir bem, se ela consegue, se essa amiguinha empurra, faz alguma coisa e ela consegue responder para essa criança, né, de uma forma assertiva, isso ela vai aprendendo que é um comportamento bom de se ter. Se ela não consegue, se ela se esquiva, deixa a criança fazer, quer dizer que ela não está aprendendo e aí ela vai começar a se sentir mal, se sentir medo, vai ter... tudo vai ser perigoso, as outras crianças também vão começar a olhar que as outras crianças também são perigosas, pode empurrar ela também, e isso começar a ser um mundo hostil para ela. Então, os problemas das crianças, diferente dos nossos, eles não são problemas financeiros, né? Problemas que a gente tem muitas vezes que a gente fala que é tão importante, mas eles vão determinar como que essa criança vai reagir no futuro quando ela tiver problemas com a gente na fase adulta. Então, se eu consigo me defender quando sou criança, se um amiguinho faz alguma coisa e eu sou uma criança que me coloco na situação e tento resolver, isso vai fazer com que eu tenha maior facilidade na vida adulta de resolver os meus problemas. Se eu sou uma criança que não consigo agir e ninguém me ajuda, ninguém me ensina como fazer, e eu passo a vida inteira, a infância inteira não reagindo, na fase adulta, eu também não vou saber reagir, não vou saber lidar com os meus problemas. Então, o problema de criança, que às vezes pode não ser nada, na vida adulta pode ser um problemão. Tá? Então, esse é um primeiro mito aí que a gente acredita que muitas vezes a criança não tem problema e não é verdade. Outra coisa, criança não mente e não é maldosa. Criança mente sim e também é maldosa. Claro, como os adultos, né, não são todas e não é o tempo todo.
mas elas mentem sim e têm maldade. Se elas ficaram bravas com algo, elas vão ficar irritadas e vão ter alguma atitude. Se elas, porventura, tiverem algo incomodando, decidirem através de uma inverdade, né? Porque elas não têm essa mesma noção e não conseguem contar a mentira do jeito que a gente conta, mas elas vão contar uma versão diferente, menos rebuscada que o adulto, ela tá mentindo. Muitas vezes ela omite, ela fala, não fui eu, então isso também é uma mentira. E a criança, a gente ouve muito falar que a criança, os pais chegam muito no consultório falando, mas olha, eu tenho certeza que pra mim ele não mente, eu tenho certeza que ele não fez por mal, então não dá pra gente ter certeza. Assim como o adulto, não tem como a gente ter certeza. Infelizmente, as crianças também mentem e também podem ser maldosas. E aí a gente tem uma questão que pode ser pior ainda, quando tem algum transtorno envolvido. Alguns transtornos, como o transtorno desafiador opositor, o TDAH, o transtorno de conduta, são transtornos que levam as crianças a ter mais chance de terem comportamentos ou maldosos ou de mentira, de enganação e até mesmo agressivos. Esses transtornos, o desafiador opositor, o nome já diz, a criança começa a desafiar e se opor às autoridades, pai, mãe, professores, e isso faz com que elas muitas vezes mintam ou sejam maldosas de várias formas. Pode ser através da agressão física ou através da fala maldosa, inventando alguma coisa para o amiguinho sair prejudicado. O transtorno TDAH, que a gente chama, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também acaba piorando a situação, muitas vezes. Por quê? Porque ele tem uma característica da criança ser hiperativa e impulsiva, e muitas das vezes as crianças acabam respondendo de forma errada, e aí com o erro elas acabam tendo que inventar coisas para poder sair de várias situações que elas se colocam, né? Então a impulsividade, essa questão da hiperatividade colocam elas em muitas situações de risco, de agressividade, de briga, ou de quebrar alguma coisa porque esbarrou, e aí fica mais fácil ainda para a criança aprender a mentir, porque como ela está sempre se colocando em situação que ela vai castigo, então ela está mais propensa a mentiras e maldades. E o transtorno de conduta, que é ainda mais grave, que daí já é quando a criança passa dos limites e começa, vamos dizer assim, ter mais comportamentos maldosos e de mentira, de enganação e de agressividade do que os comportamentos mais assertivos, né, de falar a verdade, de reagir passivamente. É um transtorno que, infelizmente, acomete várias crianças, mas a gente tem que ter muita cautela, porque uma mentira só não significa que essa criança tem um transtorno, é um conjunto de fatores, todos eles, tá? Também a gente vai falar um pouquinho, né, da questão de doença de adulto e doença de criança. Isso é só doença de adulto, criança não tem. Engano. Muitas doenças hoje em dia a gente já vê, né, falar muito das doenças que as crianças acabam tendo aí na infância, e as doenças emocionais e mentais também fazem parte da vida da criança. Por exemplo, uma delas que hoje em dia a gente ouve falar muito para adulto, mas que muitas vezes a gente não aceita ou acredita que possa acontecer nas crianças, é a depressão. A depressão infantil, ela muitas vezes é diferente do adulto e demora-se muito mais para se diagnosticar por conta dos sintomas serem diferentes e a forma como que as crianças demonstram, tem um comportamento também, né, de depressão é diferente. Então, elas têm depressão, elas podem ter pânico, elas podem ter transtorno de ansiedade, até às vezes, mais do que o adulto, tem alguns transtornos específicos da infância, no caso da ansiedade, o desejo suicida, os impulsos de atos violentos, como os adultos por conta de algum tipo de transtorno.
E, infelizmente, isso ocorre mais do que a gente imagina. E é muito mais perigoso porque o adulto, muitas vezes, demora para pedir ajuda, mas por uma decisão dele. A criança, muitas vezes, demora para pedir ajuda porque ela não sabe como pedir ajuda. E, muitas vezes, esse transtorno acaba se camuflando em comportamentos que a gente fala, ai, mas tá tão chato, ou tá tão agressivo, ou a criança, não tá gostando de nada, só reclama de tudo. E quando a gente vem para o consultório, às vezes por uma queixa escolar, por outro motivo, a gente se depara com uma criança deprimida, melancólica, desgostosa, muitas vezes até com um choro que estava escondido dos pais, da escola, dos amigos, mas que ali ela acaba apresentando no consultório, que é um momento que ela sente que ela pode colocar para fora. Então, a criança é muito sensível. Quando a gente vai fazer uma intervenção, ela sente isso e ela acaba muitas vezes colocando essa emoção para fora, e é o que a gente pensa que é doença de adulto, a gente vê claramente nas crianças e, infelizmente, às vezes até mais grave do que em adultos, né? Então, não é mito, é verdade. Criança também tem esse tipo de doença e outros transtornos. Eu diria que tem mais transtornos para crianças do que até para adultos, porque alguns são específicos da infância, né? E, por exemplo, a gente vai ter transtorno que só é diagnosticado na infância. Na vida adulta ele não é mais diagnosticado. E alguns que mudam a classificação. Mas falar que a criança não pode ter determinado problema porque ela é criança, a gente está falando besteira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de saúde mental infantil, para a gente não entrar nessas armadilhas, né? De que criança não tem problema, que tá tudo bem, ou é da fase. Realmente, adolescente tem uma fase, eles ficam um pouco mais irritados, um pouco mais, muitas vezes, chatos, né? Porque a gente chama para fazer uma coisa e não quer, então, ele não quer nada. Mas a gente tem que estar sempre observando se isso é uma fase de um adolescente ou se é uma criança, um adolescente que já está entrando aí num período de depressão, até, né, transtorno de ansiedade, pânico também. Eu já tive pacientes com transtorno de pânico e, infelizmente, mais do que eu gostaria, já tive pacientes com desejo de suicida, muito novinhos, que a gente até pensa que naquela idade nem era para eles estar tendo nenhum tipo de problema, mas que o desejo da criança, isso uma fala de uma criança de 6 para 7 anos, era voltar para a barriga da mãe porque a vida não era boa. Então, a gente falar que a criança não sofre, se ela não estivesse sofrendo, ela não falaria isso, né? Ela estaria bem, brincando, reclamaria de alguma coisa que ela não ganhou, um videogame, um jogo, e não falaria que queria voltar para a barriga da mãe porque a vida não estava boa. Então, a gente queria passar um pouquinho disso para vocês, para quem é pai, mãe, ou vai ser em breve, né? Para ficar atento aos sinais, para quem trabalha aí na educação, que muitas vezes os sinais não são tão identificáveis como, né, no adulto, porque o adulto ele fica deprimido, muitas vezes ele fala do que ele está sentindo para o outro adulto, ele reclama do problema e a criança não tem esse mesmo comportamento. Então, para a gente entender a criança, a gente tem que ir por outro caminho, muitas vezes na brincadeira, no lúdico, na contação de histórias, colocando personagens ali que não é a criança, a gente sempre coloca um personagem externo e aí a criança reproduz os sentimentos dele naquele personagem, e isso faz com que a gente entenda o que ela está passando quando é mais novinho, ao invés de esperar que ele fale, eu tô tão deprimido, a gente não vai ouvir isso da criança, né? Só se for porque está imitando a palavra de algum adulto, né? Muitas vezes elas acabam imitando. Mas normalmente quando realmente eles estão com algum problemas, ou quando são maiores há uma negação, por exemplo, na adolescência, caso de adolescentes que se cortam, eles negam o problema. A maioria das vezes eles não querem falar do problema, até que eles sentem que alguém realmente vai ouvi-los. Mas a primeira vontade deles é não falar, não tocar no assunto, não, tá tudo bem, até que eles vão assim, confiando, criando vínculo, e aí eles começam a realmente se abrir e falar um pouquinho do que eles realmente sentem e por que eles fazem aquilo. Os pequenininhos a gente tem que ir por um outro caminho mesmo, um olhar atento às atividades do dia a dia, mas principalmente na hora da brincadeira do lúdico, dá pra gente às vezes identificar alguns probleminhas que as crianças podem ter.
bom? Bom, eu vou passar a palavra para a Karina. Ela vai falar, então, agora da questão desses mitos na fase adulta, né? Que daí sai da infância e o problema vai tomando uma outra proporção, né, Ká? E Exatamente. Depois, no final, a gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Boa noite. Teve algumas pessoas que chegaram depois. Eu vou falar de um ponto de vista de uma vivência de 5 anos e meio como psicóloga dentro de um equipamento de saúde mental. Então, quando a gente fala de transtorno, geralmente as pessoas falam assim, os loucos, né? Os loucos, os agressivos, os que devem viver isolados, eles não sentem afeto, eles não demonstram humor. Mito, tá? Isso eu acredito que é um dos principais mitos em torno dos transtornos. A nossa sociedade nunca gostou de olhar muito para isso. Antigamente não se dava conta por falta de informações, né? Então eles eram escondidos. Por isso que nós tínhamos então, manicômios, né? Que aí depois passa-se por sanatórios, depois vem a reforma da psiquiatria, então a gente tem os hospitais psiquiátricos e a lei de saúde mental. Então, é como se a nossa saúde mental, ela não pudesse adoecer. Então, é muito mais fácil a gente encarar uma doença física, que é aquela que a gente vê, né, como a diabetes, a hipertensão, um braço quebrado, muito mais, faz muito mais sentido eu ir ao médico para me cuidar, do que as doenças emocionais. Então, como a Monique falou no começo, a campanha de Janeiro Branco vem justamente para a gente tirar também os mitos em torno do nosso papel, quanto psicólogos e psicólogas. Eu vou falar para vocês, assim, um exemplo, vou chamar vocês para uma atividade. Quem nunca sentiu uma dor de ouvido? Acredito que todo mundo já tenha sentido uma dor de ouvido e é tenebroso, certo? Tá, agora imagine você ter uma voz que te dá comandos, que te manda fazer coisas, e elas não são vozes boas, como eu costumo dizer, elas não mandam fazer coisas boas. Então é extremamente angustiante, né? A questão do transtorno, a gente fala muito do transtorno mental, a gente vai lembrar mais da esquizofrenia, ela não é a única. Lembrando que diagnóstico cabe aos médicos, né? E o psicodiagnóstico cabe a nós, diante de uma avaliação que é feita somente por nós, através de testes e instrumentos só do psicólogo. Então, assim, a gente pode tentar imaginar como é isso, mas a gente não sabe como que você ter uma pessoa falando, pessoa te dando comandos, né? E é uma realidade só sua. É angustiante que é algo só seu. Eu costumo dizer que nós estamos apenas um passo ao lado, não é à frente, é ao lado, deles, porque é muito triste em alguns casos que a família inteira acaba adoecendo por falta de cuidado, por falta de informação, né? E um dos mitos, assim, que mais eu me deparei nesses anos é sobre a agressividade, né? Então, assim, se todo mundo realmente, então, fosse louco, eu acredito que, então, a questão das brigas, da agressividade, que é de qualquer ser humano, não caberia, né? Não caberia em que sentido? Não são os loucos que agridem, a agressividade é do ser humano. Então, quando ele está com uma voz de comando, que a pessoa, muitos relatos que eu ouvi, a voz está mandando eu te bater. Então, eles acabam fazendo isso. Mas não por uma consciência e não de uma maneira própria, no sentido que eles querem agredir a pessoa diretamente. É por uma voz de comando. Então, imagine vocês, né, o quanto angustiante é isso. Então, as pessoas falam assim, mas o transtorno mental, então, tem cura, né? Gente, ele tem manutenção.
como a diabetes, que não tem cura. Se a pessoa está com nível de insulina tranquilo, então a diabetes está controlada. A pessoa, quando ela faz o tratamento correto, vai para uma psicoterapia, faz o uso, no caso, quando se tem que ser feito, uso medicamentoso, faz o uso correto. Então, ela mantém, eu costumava dar esse exemplo para os meus pacientes, uma caixinha guardada e aquela caixinha fica guardada. Então, todas as produções da psicopatologia fica ali, né? Mas o mais importante não é a gente olhar a pessoa, aliás, não é olhar o diagnóstico, é olhar a pessoa, né? Porque o diagnóstico de esquizofrenia, o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, o diagnóstico de transtorno borderline, que é o transtorno de personalidade, ele é o mesmo. Só que como a pessoa enfrenta aquela situação, qual é a história dela, qual é o grupo familiar, como que tudo acontece, é único, né? Então é isso que é importante a gente saber. A história para aquela pessoa é única. Então como que a gente vai fazer com a pessoa, como que a gente vai cuidar dela a partir do ponto de vista que ela tem. Né? Eu escutava muito que as pessoas se sentiam inseguras porque as pessoas não acreditavam nelas e elas acabavam não acreditando nelas também. Então, o termo psicótico que a gente ouve muito, eu vou lançar uma pergunta para vocês, né? O que é ser e o que é estar? Se a gente falar que a pessoa ela é um psicótico, a gente está definindo ela. Do tipo, João é psicótico, tá? Então ele deixou de ser o João. Então, porque ele é psicótico? Não. Então, ele é o João, ele tem a desestabilização do quadro, né? E aí sim, a doença é uma parte dele, não é ele todo. Que isso, a gente vê muito na nossa sociedade, que a pessoa é como se a doença grudasse nela e ela fosse só isso. E não é. Eu tive o prazer já de encontrar antigos clientes trabalhando dentro do ônibus, retomando a vida social, que é o que a gente sempre luta, né? Que a saúde mental, ela é para todo mundo pensa, todo mundo se emociona, todo mundo chora, todo mundo fica bravo, é normal, mas é o que a gente faz com todo esse conteúdo. Né? Então, o ir para a psicoterapia não é coisa de louco. O ir para a psicoterapia faz parte do seu processo de saúde. Se eu vou ao dentista, se eu vou ao médico, por que não ir ao psicólogo, né? Tem um tabu muito grande aí. Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês, que talvez vocês não saibam, né? Já que o transtorno, o adoecimento, ele não escolhe cor, classe social, ele não escolhe credo. Milton Nascimento, ele já acompanhei algumas entrevistas dele, que ele disse que quando ele tem a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar, e quando ele está em descompensação, né, ou surto, popularmente dito, é muito difícil trabalhar com ele. Assim como a Cássia Kiss também fala abertamente sobre isso, ela foi diagnosticada com a hipótese diagnóstica, né, o que a gente gosta de falar, e é o correto, porque a gente não vai definir, ela é a Cássia, não a doença, com um transtorno afetivo bipolar. E outro exemplo que eu gosto bastante é o pintor Van Gogh, né, que até dizem que ele cortou a própria orelha devido às alucinações. A gente não vai saber, a gente não tem como perguntar mais isso para ele, e ninguém tinha conhecimento na época que ele poderia ter, então, uma condição de adoecimento mental, né? E eu queria ler para vocês um trechinho desse livro aqui, ó, de pessoa para pessoa, que vai falar justamente sobre o ser e o estar doente, né? Então, o psicótico é uma palavra que ainda não usamos com convicção ou bem-estar. É errado dizer que uma pessoa com diabetes é uma pessoa por si só, de doença definida.
é um diabético, entre aspas. Isso está longe de ser tudo o que ele é. Tem diabetes, mas quando o seu equilíbrio açúcar e insulina está normal, essa dimensão é normal. A psicose pode representar apenas uma forma ajustante, flutuante ao domínio da vivência de todos. Então, se você faz o tratamento, se você faz um acompanhamento, uma boa psicoterapia, a vida é normal, você cuida da sua saúde mental, né? E ela é para todo mundo. Eu acredito que a gente tem que quebrar esse tabu aí, que saúde mental é de louco, quem vai para psicoterapia são os loucos. Não, na verdade, quem vai para terapia é quem quer se cuidar, quem quer potencializar o que tem de bom, né? É isso de uma maneira assim, bem breve, né? Não citando doenças, diagnósticos, não. Acho que o mais importante aqui, né, amor, é a questão do cuidado, é isso que a gente quer passar, essa é a nossa ideia. Por isso que a gente resolveu esse encontro com vocês aqui. Certo, Monique? Alguém tem dúvida? Oi, amore. Certinho. Eu só queria passar, esqueci de falar, tem um filme que chama A Menina no País das Maravilhas. Não é a Alice, tá? É A Menina no País das Maravilhas. Nesse filme retrata o quanto um transtorno na infância pode ser difícil de perceber e de tanto sofrimento para uma criança. No caso dela, que é até um pouquinho mais grave, ela tem 2, que é o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de Tourette, que é um transtorno que é caracterizado por tics, motores e vocais. Então, ela tem alguns tics que ela não controla, mas até a família conseguir entender, na verdade, a mãe aceitar que tem um problema, né? Porque levar para alguém avaliar e falar e ouvir, falar, realmente ela tem, vou precisar de ajuda. Essa criança passa por um período enorme de sofrimento. Assistam, né, quem gosta do tema, quem quer saber um pouquinho mais, para a gente ter uma noção do quanto a criança pode sofrer. Tá, você tá vendo a pergunta da Luciana? Quer responder? Tô vendo sim. Luciana, a Luciana tá perguntando assim, pessoal, se alguém não está visualizando. É possível que o nível de ansiedade, por exemplo, pode agravar de tal modo que a pessoa adquira surtos, entre aspas, ela coloca, como que estão sendo citados? Sim. Tá? O que são os surtos? É quando a pessoa chega ao seu limite máximo, então ela vai demonstrar alguns comportamentos e algumas ações que podem colocá-la em risco e são indicativos de desequilíbrio. Então a pessoa sofre, a pessoa sente angústia, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma paciente, ela era extremamente ansiosa, e ela, num determinado momento, ela tentou contra a própria vida. Estava tão difícil que realmente ela elevou num nível muito grave. Né? É isso, Luciana. Se eu te respondi, mas sim, o nível de ansiedade ele pode levar-se muito alto, ele leva um desequilíbrio sim. E também, só para complementar, né, Ká? A gente pode pensar que, além da ansiedade, tem o que a gente chama de comorbidade, que seria o quê? Muitas vezes um transtorno não tratado ou com um tratamento que não está sendo eficaz, ou muitas vezes são alguns transtornos até um pouco mais graves também, eles levam a outros transtornos, né? Infelizmente tem isso, né? Tem. Deixa eu só complementar, ela escreveu aqui, isso mesmo, eu sou muito ansiosa. Na verdade, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado assim. Se a gente for ler todo a gente que é psicóloga, a gente até dizia que a gente saía das aulas de saúde mental achando que tinha alguma coisa. Esse nível de ansiedade, ele só vai ser difícil, ele só vai ser algo tratado como uma comorbidade, uma psicopatologia, quando ele te tira ações. Então, você não consegue mais ter sua vida social, você não consegue mais ir para o trabalho, ele te traz perdas, tá? A ansiedade é nossa, ela é natural do ser humano.
ela não pode te impedir de fazer as coisas. Aí tem que tomar bastante Tem uma outra cuidado. no fundo. Eu guardei cueca sua. Para melhor no dia a dia, qual a melhor forma de nos controlarmos? Quer responder, amor? Tem várias formas, né? Primeira coisa, a gente vai trabalhar, por exemplo, na terapia, identificar o porquê da ansiedade, qual que é o gatilho que a gente chama, né? Então, como que essa ansiedade começa? O que te deixa ansiosa? Os eventos. Então, por exemplo, quando eu estou com muita atividade no trabalho, eu fico ansiosa. Então, a primeira coisa é tentar controlar. Então, eu tenho muita atividade hoje para fazer, então eu vou fazer uma organização para eu não passar o dia inteiro ansiosa. Então, a gente tem que identificar que é esse o processo que a gente faz na terapia, que a pessoa pode fazer também, deve, né, fazer todo dia sozinha. Aí. É a identificação dos motivos. Depois a gente tem outras técnicas. A gente tem a técnica de respiração, meditação. Tudo isso vai fazer ajudar a pessoa a se acalmar. Mas eu sempre falo para o meu paciente, não adianta a gente respirar várias vezes e continuar com o problema não identificado. Eu tô ansiosa, eu não sei o porquê que eu tô ansiosa, eu não vou conseguir me acalmar. Eu tô ansiosa, olha, onde que eu tô ansiosa? Porque, sei lá, tem uma conta para pagar, alguma coisa que aconteceu, ou algo que me deixou preocupado, é prova, não importa. Identifiquei o motivo, aí eu tenho que tentar pensar se eu preciso resolver algo naquele momento, para que aquele problema passe, seja algo simples, escrever no caderninho para não esquecer o problema, colocar na agenda para não esquecer de pagar, ou se não tem como fazer, me conscientizar daquilo. Então, eu não tenho como resolver, então a única solução é me acalmar. Então, eu falo que essa autoconsciência da gente começar a pensar em como se acalmar. E isso a gente ensina até para os pequenininhos, né? Quando os pais falam assim, mas eu também sou muito ansioso, meu filho é igualzinho, não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer sim. Tem a mesma coisa que a gente faz com um adulto, a gente ensina para a criança. Relaxamento, respiração profunda. Ai, tô ansioso, porque vai num passeio. A criança normalmente fica ansiosa porque vai passear. Tá, calma, respira. Muitas vezes a gente pede pra pessoa deitar, relaxar. Hoje em dia eu ando indicando até alguns links no YouTube também, que tem algumas meditações que vão falando um pouquinho pra gente como se acalmar, né? Pedindo pra gente deixar o corpo solto. Mas a primeira coisa também que a gente faz com a criança é tentar identificar junto com ela, não eu identificar sozinha, o porquê que elas ficam tão ansiosas, né? Quais são os gatilhos dela. E aí, recentemente, eu tive um caso de um menininho que a ansiedade era tão grande que ele tinha alguns tiques. Então, a gente teve que fazer o quê? Mostrar para ele que a partir do momento que ele começava a ter tique, era porque antes daquilo já tinha acontecido alguma coisa que ele se preocupou. E não adiantava eu mandar ele só se acalmar na hora do tique. Alguma coisa fez com que ele começasse, ele tinha alguns tiques vocais, então algo fez com que desencadeasse. Então a gente faz essa primeira, pensar o porquê dessa ansiedade, tá? E aí sim, a gente pode pensar em algumas outras técnicas que podem ajudar a diminuir, né? Então a gente vai desacelerar o batimento, mandar mais oxigênio para o cérebro com essa respiração, mas tudo isso também tem que vir junto com essa consciência aí do problema, tá bom? Posso complementar só uma coisinha? Também, amor? E assim, é muito importante a gente ficar no aqui e agora, né? A ansiedade é quando a gente espera alguma coisa. Eu costumo dizer que é a janela da espera. Então, para a gente dar conta, Luciana, é interessante a gente lembrar, tá? Então, hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro, 21h40, sempre trazer bem para o presente. Porque quanto mais você se concentrar no seu aqui e agora, mais chances de todas essas orientações que a Monique deu, elas têm mais chances de realmente funcionarem. Porque muitas vezes as pessoas, né, Monique, falam assim, tá, eu vou respirar, eu vou dar 3 respiradas, não sentiu ainda, não mudou nada, não deu uma nova resposta, eu vou parar. Não, calma, realmente respira, leva o oxigênio para o cérebro, fica no aqui e agora. Ansiedade é quando a gente espera alguma coisa, né? A Júlia está perguntando, Monique, qual é a melhor forma de conversar com a criança sobre o que ela tem?
Tá. Ju, sobre o que ela tem, você fala os sintomas, né? Eu acredito que seja isso que você manda aí pra gente. Como que eu gosto de falar pra criança? Até uma certa idade, elas não têm uma compreensão da nossa fala rebuscada, né? Dos nomes. Então, eu gosto de mostrar através da própria história da criança. Então, na maioria das vezes que eu faço devolutiva, e eu gosto muito, dá muito certo, eu monto histórias com as crianças, do porquê que ela foi lá, o que que aconteceu, como que o que ela trouxe pra mim. Então, ela fez isso, ela fez aquilo, e aí é porque ela tem tal coisa. Então, através da história, eu conto a história da criança pra ela mesma. Muitas vezes eu uso, não o nome da criança, eu uso personagens, dependendo da criança que gosta muito de personagem, então eu invento um personagem, e aquele personagem é a história da criança que ele vai viver, mas com o nome de um super-herói que eu invento, normalmente não pego personagens prontos, mostrando pra ela que ela tem aquilo, porque ela tem aquilo, mas tudo através do lúdico. Já fiz também para uma criança que era hiperativa e que a história para ela não era tão atrativa, através de fantoche, contando o que ela tinha ido lá fazer, lá na avaliação, contando o porquê que ela sentia aquilo, mas tudo em forma de historinha com os bichinhos de uma forma bem simples. Sem a gente dar nomes, né, muito complexos, isso até uma certa idade, né? Quando eles já estão um pouquinho maior, eu já vou direto ao assunto mesmo, né? Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que eu já atendi, e aí, assim, até uma certa idade, a criança ia muito no lúdico, depois ela cresceu, ela ficou um tempinho comigo na clínica, ela evoluiu, e eu vi que ela já estava pronta para ir direto ao objetivo. Então, eu sentei com ela e falei, olha, você está aqui porque você tem dificuldade de habilidade social. Você sabe o que é isso? Não, né? E aí eu expliquei. É porque você tem vergonha, porque na hora, sabe quando acontece isso? Sei. Então e aquilo que você me contou que aconteceu? A mãe me contou, e vou falando pra ela, mostrando pra ela, mas isso quando já tá um pouquinho maior, que ela já consegue fazer uma comparação, né, da situação que eu tô falando para aquilo que ela sente. Quando é mesmo ouvindo, eu vou meio pelo lúdico e eles reagem muito bem. A história, muitas vezes eles falam, nossa, é igualzinho a mim. Nossa, eu sou assim também, tia. Ou então brinca assim, porque esse menino fez isso, isso, isso. E aí colocam mais alguma coisa que eles também fizeram na história, né? Fora aquilo que eu tô contando. Porque o amigo do menino não gosta do menino. Então eles colocam ali, você vê que é a realidade dele. Nunca eu vou muito, quando tem uma psicopatologia, depressão, TDAH, é sempre assim. Eu só vou dar um nome quando eles estão assim, um pouquinho mais maduros. Eu não gosto de falar a idade pra gente não ter um limite. Eu vejo, depende da criança. Tem criança que tem uma certa idade e é mais maduro, outros são mais imaturos. Por exemplo, TDAH, a gente vê que eles são muito imaturos, né? Vários têm uma maturidade muito grande. Então, de repente, a gente fala da idade e aí eles não têm uma compreensão tão legal. Então, eu vou caso a caso mesmo. E até na avaliação, quando eu estou atendendo, eu sinto se ele entendeu ou não. Só para vocês terem uma noção, há 15 dias eu atendi um paciente de 4 anos e ela perguntou para mim, por que eu estava lá? Por que ela estava lá? Você é professora? Eu falei, não sou professora, eu sou psicóloga. Mas o que é isso? E aí eu comecei a explicar para ela, com um livrinho que eu tenho do problema, e ela falou assim, então tá, você vai me ajudar. Mas ela não perguntou por que ela estava lá, o que eu ia ajudar ela. Não tem essa dimensão. Ela entendeu que eu ia ajudar ela de alguma forma e para ela estava bom. Até ali foi o limite dela com 4 anos. Se eu quiser explicar que é porque ela tem isso, ou porque ela tem aquilo, talvez ela não vá ter essa compreensão. Então, primeiro eu vou ter maior contato com ela, é um caso novo, fazer uma avaliação, trazer uma história, ela gosta muito de história, eu vou trazer tudo em forma de história. Tudo que aconteceu com ela, que eu tenho de informação, tanto o que aconteceu dentro da clínica, ou ela me contou, a mãe contou, eu sei, eu trago para ela daí nessa questão do fantoche. É muito bom para os pequenininhos, eles adoram, viu? Entende muito bem, Ju. Era isso, Ju? Mais alguma coisa, Júlia? Ô, Monique, eu acabei de saber aqui que a nossa sala de bate-papo está cheia, então algumas pessoas estão vendo a gente pelo YouTube, né? Então vamos dar um oizinho para essa turma, que eles não vão conseguir entrar aqui no bate-papo, tá? Oi. Mas teve gente aqui que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Que ótimo. Bom saber, então. Bom, então, gente, né, acho que
Mais alguma pergunta? A maioria já participou de algum hangout, mas a gente está aí iniciando, né? É novidade para a gente também, a gente já conhece, mas eu participei 2 vezes e eu nem sabia quanto que era o limite de pessoas para assistir, para poder interagir. Mas na próxima vez eu vou ficar mais atenta a essa informação para a gente pensar em qual tipo de mídia usar para poder levar um pouquinho mais de conhecimento, né? Isso, eu estou passando aqui pela minha página. Para quem não sabe, é psicóloga e arteterapeuta Karina Nuevo, para ver se tem alguma pergunta aqui, se o pessoal está fazendo alguma questionamento. Enquanto isso, eu vou indicar 2 livros, ok? Só pedir para quem entrar agora, só fechar o microfone. Raul, tá nos ouvindo? Raul, se estiver ouvindo a gente, só fechar seu microfone. Porque senão a tela fica trocando, a tecnologia avançada, a tela fica automática, viu, pessoal? Por isso que fica essa troca. Isso. Então, assim, muito obrigada. A história de Beta, que é um relato de uma mulher com diagnóstico, então, de esquizofrenia, e ela relata, a partir do relato dela é o livro. É um livro muito bonito, ela conta todas as dificuldades dela, nos primeiros sintomas, como que foi, então é muito interessante. E um outro livro que eu vou indicar para vocês, chama-se Holocausto Brasileiro, né? Depois eu vou, pessoal, quem quiser deixar o e-mail, eu passo o nome certinho do autor, editora. O do Holocausto é a jornalista Daniela Arbex, eu tive o prazer de conhecer ela. Ela escreveu sobre um holocausto que nós tivemos, a gente fala em holocausto, a gente lembra dos judeus, né? De um hospital, o Hospital Colônia, em Barbacena, onde muitas pessoas faleceram, em Barbacena, Minas Gerais. Então, assim, é uma história que abre realmente o que tem por trás dos portões do Hospital Colônia, e lá eram colocadas pessoas diferentes, desde meninas que eram engravidadas, né, que eram abusadas, até realmente as pessoas que tinham um transtorno, e elas não saíam mais. Então, realmente, a condição que o ser humano vive, a condição que ele dá para a saúde mental dele, vai moldar ele, a gente se atualiza a todo tempo. Então, assim, deixo essas 2 dicas para vocês, né? Particularmente eu li os 2, me emocionei com os 2, e conta muito da nossa saúde mental. Acho que a gente tem que olhar também para o nosso colega. Quando a gente cuida da gente acaba cuidando de todo mundo, né? Porque nós somos uma teia, uma rede de comunicação. Então, deixo de dica para vocês aí de sugestão. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma passadinha aqui, Mona, nas outras. Aqui tá tranquilo. A Inês entrou. Mon, fala um pouquinho da sua página. Quem quiser conhecer da Psico Saúde Saber. Nome comprido, né? Bom, então, a Psico Saúde Lindo Saber... nome! Não fala que é comprido, é lindo. Não, eu gosto, mas é comprido. O nome, né, já fala tudo, então, psico, né, não é só de psicologia, porque é da questão da mente mesmo. Saúde e saber, então, a gente trabalha muito com a questão da saúde, mas também das dificuldades de aprendizagem, não só da saúde emocional, mas também essas outras áreas que envolvem aí, que afetam a saúde emocional, como déficit de aprendizagem, dificuldades ou transtornos que acarretam aí dificuldades educacionais e que muitas vezes vão prejudicar essas 2 áreas aí, o saber e a saúde, né? A Psico Saúde Saber é uma clínica que tem hoje parceria com um psiquiatra, psicopedagogo, eu que sou psicóloga e neuropsicóloga, a gente também tem TO, né, que é terapeuta ocupacional, para quem não conhece, que trabalha a questão da motricidade corporal, motricidade fina e algumas outras coisas, e fonoaudióloga. Essa equipe, o intuito é o atendimento aí mais rápido, mais focal e
também, assim, uma melhora muito maior com toda a equipe trabalhando com o mesmo objetivo, né, os objetivos em comum. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem a página no Facebook, Psico Saúde Saber, né? E também, em breve, eu vou estar divulgando aí para o pessoal o site, provavelmente no mês que vem, aí, mais uns dias, deve estar pronto, cheio de matérias e vídeos a respeito de saúde e saber. Bom? Isso aí. Só para falar um pouquinho, então, do que eu faço, às vezes as pessoas perguntam, né, o que é o arte-terapeuta após o psicóloga. É a minha segunda formação, né, a arte-terapia, ela visa utilizar recursos artísticos para fins terapêuticos, eles auxiliam no processo de psicoterapia. Eu também gosto muito de fazer, tenho projetos de grupos, oficinas, estou com uma oficina para acontecer aí para meninada, e eu também trabalho na área clínica, e também tenho alguns projetos aí de vídeo para divulgar algumas coisas na minha página, vão sair do forno, e eu também sou colunista no blog O Psicólogo Online, eu escrevo sobre as relações, as mais diversas relações, então mensalmente eu tenho um artigo no blog do Psicólogo Online também, é uma das minhas feitorias. É isso, Mo. Tuca. Vamos agradecer todo mundo aí a participação, pedir novamente desculpa pelo atraso, né? Desculpa. Como fala, né? Erramos na primeira, a próxima estaremos mais craques, porque a gente já sabe como errar, então agora a gente vai tentar acertar. Próximo. E agradeço muito aí todo mundo que nos ouviu até agora, quase 10 horas da noite, tá bom, gente? Obrigada, boa noite e em breve nos reencontraremos. Beijo. Isso, gente, boa noite, muito obrigada. Monique, muito obrigada pela parceria. Obrigada a todo mundo que está aqui, pessoal do YouTube, muito obrigada. E eu adorei essa, a gente ri com os erros, né? A gente já aprendeu a errar, agora a gente vai acertar. Depois a gente... Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Beijo. Tchau.